O filme Frankenstein é um curta-metragem lançado em 1910 pela Edison Studios, com direção de J. Cyril Darley. Ele é considerado a primeira adaptação cinematográfica da obra de Mary Shelley, escrita em 1818. J. Cyril Darley foi um cineasta importante na transição do cinema documental para o narrativo. Trabalhou diretamente com Thomas Edison, pioneiro da indústria cinematográfica, e ajudou a consolidar o cinema como ferramenta de ficção. O curta foi produzido no momento em que o cinema ainda dava seus primeiros passos como linguagem artística. A maioria dos filmes da época era curta, com estrutura simples e poucos recursos técnicos. Nesse contexto, Frankenstein se destaca por tentar construir uma narrativa visual coesa em apenas 16 minutos. A história foca na criação da criatura por Victor Frankenstein e nas consequências dessa escolha. Mesmo sem aprofundar os dilemas filosóficos do livro, como a responsabilidade ética da ciência ou o sofrimento da criatura, o filme já transmite a ideia central: os perigos de ultrapassar limites que não deveriam ser cruzados. Essa versão mais direta da história combina com a proposta do período, em que o cinema ainda estava descobrindo como usar imagens para contar histórias. Mesmo com tempo e recursos limitados, o curta consegue provocar desconforto e tensão, elementos que mais tarde se tornariam marcas do gênero de horror. Do ponto de vista técnico, o filme segue as características do cinema mudo. Não há diálogos falados, e a narrativa se apoia nas imagens em intertítulos, aqueles quadros de texto que aparecem entre as cenas para explicar situações ou apresentar falas. A câmera permanece sempre parada, como se estivesse posicionada diante de um palco. A edição é simples, com cortes diretos entre uma cena e outra. Esse estilo reforça o clima teatral e evidencia a linguagem ainda em construção. Em vez de se apoiar em efeitos visuais complexos, o filme trabalha bem com os recursos que tem. Um exemplo interessante é o uso simbólico dos espaços. Em determinado momento, Victor se isola em seu quarto escuro, o que visualmente transmite obsessão e clausura. O espelho também aparece como recurso simbólico, sugerindo um confronto entre o personagem com seu próprio lado sombrio. Mesmo sem som ou movimentos de câmera, o filme consegue gerar tensão por meio da composição visual e das expressões dos personagens. Essa consciência espacial e dramática já aponta um avanço significativo na linguagem cinematográfica da época. Visualmente, Frankenstein carrega uma estética bastante teatral. Desde os cenários pintados até os figurinos e a atuação, tudo remete à encenação de palco. Os ambientes são fechados, com pouca profundidade, e a iluminação é uniforme. Essa artificialidade, longe de ser um problema, ajuda a criar um clima de sonho, ou de pesadelo. O design do monstro também se destaca. Diferente do visual clássico, popularizado depois, com parafusos no pescoço e pele esverdeada, aqui a criatura tem uma aparência distorcida e caótica, quase demoníaca. Em vez de representar apenas uma criação física, ela simboliza o desequilíbrio interno do próprio Victor. O horror surge menos da aparência e mais da ideia por trás dela. Uma criação fora de controle que desafia o seu criador. Mesmo com tantas limitações técnicas, Frankenstein consegue construir uma narrativa marcante, tanto pela ousadia quanto pelo simbolismo. É um exemplo claro de como o cinema, mesmo em seus primórdios, já buscava emocionar e provocar reflexões através da imagem. Assistir a esse curta hoje é como testemunhar o nascimento do cinema narrativo e do horror como linguagem visual.